Adriane, tudo bem? Boa noite, professor. Boa noite. Bem, deixa eu encontrar aqui a minha tela, tá? Para poder apresentar para vocês. Que ela está. Eu quero que vocês me digam depois se vocês estão vendo aí, tá bom? Pois é, não sei por que que ela não está me dando condição de apresentar. Vamos ver aqui. Vejam se apareceu aí a tela ou se apareceu alguma coisa diferente, tá bom? Deixa ela carregar. Apareceu, professor, Mas apareceu a tela que mostra o quê? a sua tela, a tela que está mostrando a gente. Não, então tá errado. Esperem lá, tá? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui a tela, tá bom? Não sei por que que ela não quer abrir. Bora ver. Agora. Agora sim. Vejam se apareceu aí. Apareceu? Apareceu. Tá. Bom, para a gente começar a falar do transcendentalismo, tá? A gente precisa entender que ele, ele estabelece uma relação muito semelhante àquela que a gente viu no romantismo, tá? Essa relação é a relação da natureza, certo? Então, o transcendentalismo, ele tem a natureza e o indivíduo como foco, tá? Só que essa maneira de encarar isso é que se modificou um pouco. Vocês lembram que eu disse que no romantismo as pessoas fugiam, né? Procuravam a natureza como fuga para curtir o sofrimento, correto? No transcendentalismo, como o próprio nome diz, as pessoas procuravam a natureza no sentido de transcender. O que é que significa transcender? Significa você se elevar espiritualmente, você melhorar. Então, as pessoas acreditavam que, se isolando e contemplando a natureza, elas poderiam, então, chegar mais próximas de Deus, tá? E o transcendentalismo não entende isso como uma fuga, né? Ele entende isso como uma busca pelo livre-arbítrio. Então, o transcendentalismo, ele acreditava que o homem tinha condições de crescer através desse livre-arbítrio. E quanto mais próximo da natureza ele estivesse, mais perto de Deus ele ficaria. Então, essa é a grande diferença, tá? Essa é a grande diferença entre o romantismo e o transcendentalismo, tá? O romantismo usava a natureza como fuga para sofrer, né? Para curtir o sofrimento, para ficar pensando naquelas fraquezas todas, né? Aquela coisa da falibilidade humana. No transcendentalismo, essa contemplação da natureza era na busca pelo crescimento, pela transcendentação, quer dizer, você transcende, você cresce, você fica mais perto de Deus, tá? Então, basicamente, a grande diferença entre o romantismo e o transcendentalismo é essa. Nós vamos ver agora alguns outros aspectos, tá? E vocês têm lá na plataforma um material que vocês podem ler, tá? Acessar e ler. E caso haja alguma dúvida maior, vocês perguntem para mim. Um outro aspecto importante, tá, nesse movimento do transcendentalismo é que ele foi o primeiro movimento no qual surgiu uma
genuína identidade americana, tá? No romantismo, apareceu a voz americana, tá? Aqui no transcendentalismo, o que nós temos é a identidade americana. Então, é a primeira vez, tá, que a literatura americana adquire uma identidade própria, tá? Um sentimento literário realmente americano, onde aparece a vida americana sendo descrita, tá? Onde aparece o americano, o panorama, tá? Aquela coisa toda que constrói a vida de uma sociedade, certo? Muito bem, então, nós vamos começar aqui com uma frase do Waldo Emerson, tá? Que é um dos autores que nós vamos trabalhar. Ele diz assim: It was a high council. Então, era um conselho elevado, que ele está dizendo aí, ó. That I once heard given to a young person. Que eu, uma vez, ouvi ser dado para uma pessoa jovem. Prestem bem atenção. Qual era o conselho? Always do what you're afraid to do. Sempre faça o que você tem medo de fazer. Então, era você enfrentar a sua vida, era você enfrentar os seus receios, os seus medos, tá? Então, vocês estão vendo aí essa imagem que representa a presença da natureza na vida do transcendentalista, tá? Se vocês tiverem alguma pergunta, façam, tá bom? Então, o que foi o transcendentalismo? Foi um movimento literário, certo? Que se iniciou em 1830, mais ou menos, e que estabeleceu uma voz americana clara, quer dizer, foi a primeira vez que apareceu uma verdadeira identidade americana, tá? E o Waldo Emerson foi o primeiro que expressou essa filosofia num artigo chamado Nature, quer dizer, natureza, tá? Porque o transcendentalista, ele estava cansado dessa coisa de você achar que a natureza era um canal de sofrimento, era um canal de escape. Não. O transcendentalista, ele achava que a natureza era um canal de aproximação a Deus, quer dizer, de você se elevar espiritualmente, tá bom? De crescer com as suas próprias experiências e não fugir delas, tá? De usar o seu livre-arbítrio para crescer com as suas próprias experiências, certo? Então, era uma crença, a belief in a higher reality, numa realidade maior than that achieved by human reasoning. Então, era uma crença, uma fé em algo mais forte que apenas a racionalidade humana, tá? Então, lembrem, a emoção era forte tanto no romantismo quanto ela é aqui no transcendentalismo, só que elas são visualizadas de maneira diferente. Então, eles achavam que o homem, os transcendentalistas, que o homem era responsável pelas suas próprias decisões, pelo seu livre-arbítrio. Mas ele tinha que aproveitar isso para crescer, para se elevar espiritualmente. Então, olha, suggests that every individual is capable of discovering this higher truth through intuition. Então, era como se o homem ficasse em alfa, né? Ele fosse para a natureza e entrasse em alfa, certo? Ele ficava meditando, contemplando essa natureza, meditando, e através da sua intuição, ele era capaz de descobrir essa realidade maior, tá? Ele era capaz de descobrir esse crescimento espiritual, tá? Essa elevação, essa transcendenção, certo?
ele transcendentava, certo? Ele transcendia o próprio físico, certo? Então, isso basicamente resume o transcendentalismo, tá? Comparado com o romantismo. Então, olha, era isso aqui, certo? Um belo lago, um belo pôr do sol, certo? Alguém que tomava isso como um canal de elevação espiritual e não como um canal de fuga e sofrimento. Entenderam, gente? Sim, professor. Sim, professor. Isso não pode ser comparado um pouco com o arcadismo aqui no Brasil? Pode, pode. Tem muitas características muito próximas do arcadismo, tá? E aí vocês lembrem, tá, que os puritanos, eles queriam que as pessoas fossem puras, né? Que as pessoas não fossem pecadoras, que elas não tivessem fraquezas. Lembram que a gente viu lá na Letra Escarlate? No caso aqui, os transcendentalistas, eles afirmavam que tanto o homem quanto a natureza tinham uma bondade inata, tá? Tinham uma bondade que era inerente à própria vida, certo? Então, através disso, ó, in the faces of men and women, I see God. Então, era outra visão, certo? O homem é um ser bom, que tem bondade interior, mas que muitas vezes ele não usa isso para se elevar. E era isso que os transcendentalistas pregavam, tá? Então, opposed strict ritualism and dogma of established religion. Então, eles eram contrários àquelas coisas dos puritanos, certo? Aqueles dogmas dos puritanos, tá? Eles não achavam que o homem tinha que ser punido por pecar, certo? Eles não achavam que o homem tinha que sofrer com as próprias experiências, tá? Eles achavam que o homem tinha que ter o livre-arbítrio e usar isso para crescer com as suas experiências, tá? Bom, ó, quais eram as características importantes do transcendentalismo? Believed in living close to nature, importance of nature. Então, aí eles acreditavam também nessa aproximação e na importância da natureza. Aí, aqui é que muda a história. Nature is the source of truth and inspiration. Então, a natureza é a fonte de verdade e inspiração. Então, aí não há sofrimento. Há aquela contemplação, aquela meditação para crescer. Eles também incentivavam que o trabalho manual trazia dignidade, então o trabalho, qualquer trabalho é digno, tá? Eles defendiam a autoconfiança, certo? A confiança em si próprio, por isso o livre-arbítrio. Davam valor ao indivíduo, à individualidade, então aqui a individualidade é parecida com o romantismo, só que ela não é usada com o mesmo foco, tá? Mas ela também existe. Então, o foco é no indivíduo, tá? No seu livre-arbítrio e na sua possibilidade de crescer. Não conformidade, quer dizer, você não tem que se conformar com seu sofrimento, tá? E o livre pensar. Também defendiam, tá? A autoestima, certo? E a simplicidade. Então vejam que mudou, não existe mais aquele horror, né? Não existe mais aquela coisa de você olhar para o céu e enxergar fantasma, né? Enxergar demônios, certo? Não existe mais aquela coisa de você ir para perto da natureza para você ficar sofrendo, né? Pelas experiências que você está tendo na vida. Oh, meu Deus, por que eu fiz isso? Eu pequei, eu tenho que ser castigado, como pensavam os puritanos lá no finalzinho do romantismo, tá? E aqui
as coisas todas se dirigem no sentido de que o homem possa, através da sua individualidade, do seu livre-arbítrio, tá? Da sua vida digna, contemplar a natureza para crescer, para se elevar espiritualmente, certo? Então, ó, as coisas simples que ligam o homem a Deus, plantar uma árvore, fazer uma plantação, né? Botar uma semente de uma árvore, de uma planta, certo? Uma flor, tá? E aí nós temos aqui os principais autores, certo? Do transcendentalismo, que foi o Waldo Emerson, a Margaret Fuller, o David Thoreau e o Bronson Alcott. Então, desses aí, nós vamos trabalhar com o Waldo Emerson e o David Thoreau, que foram, vamos dizer assim, os precursores dos princípios do transcendentalismo, tá? E, além de tudo isso, é importante nós dizermos que o transcendentalismo ele é uma extensão da Europa, tá? Do transcendentalismo que ocorreu na Europa, certo? Então, vocês lembram que os Estados Unidos, até então, a sociedade americana, continuava ligada à Europa, por causa daquelas diferentes raças, né? Aqueles diferentes povos que continuavam vivendo lá. E, é claro, a Europa era mais desenvolvida literariamente falando. Então, é evidente que essas influências iam continuar a acontecer. Depois eu vou mandar esse material, tá, lá no grupo de vocês, para que vocês possam tê-lo para estudar, tá bom? Para dar uma olhadinha. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Ficou claro o que é essa parte aí, essas diferenças entre o romantismo e o transcendentalismo? Sim, professor, ficou bem clara a questão do Eu individualismo não e é estou bem... ouvindo, Rose. Fale mais alto. Sim, professor, a questão do transcendentalismo, Ah, a gente nota a questão do individualização, da vivência. Ela é muito bem focada na questão da autossuficiência, da simplicidade. Deu para notar a diferença do romantismo. certo. Mais alguma observação, senhores? Senão eu vou parar a minha apresentação para a gente poder começar a dos colegas, tá? Posso, então, parar a apresentação? Pode, professor. Ok, então, parando a minha. Eu tenho aqui a da Rose e a do Lázaro. A de vocês, Kleber e Ieda, foi enviada para onde? Para o grupo de Zap? Professor, não, eu ia pedir permissão para colocar por aqui mesmo pelo meu computador. Se você conseguir, está tudo certo. Eu não tenho nenhuma objeção a isso. Então, Consigo vocês são os primeiros, é isso? Isso, nós estamos no grupo número 2. Tá, então vamos ver se vocês não tiverem nenhuma outra pergunta, nem nenhum outro questionamento, tá? Depois eu vou colocar esse material que eu estava apresentando para vocês lá no grupo, para vocês poderem ter mais essa fonte de apoio com relação ao transcendentalismo, tá? Eu aconselharia vocês a olhar o material inteiro, tá bom? Tá bom, professor. Então vamos lá. Kleber e Ieda. Vou colocar aqui. Pois não.
Conseguiu? Hum, Você precisa abrir o arquivo, tá, Ieda? Você tem que deixar ele aberto para depois compartilhar. Isso, agora. Parece que vai dar certo. Isso, agora sim. Todos estão vendo? Ups, sumiu. Só abrir o meu microfone porque quando eu Mas o colocar o material... projeto, eu vou poder mais voltar. Tá Pronto. bom, pronto. Todos estão vendo aí os slides da dupla? Sim, professor. Ok, então vocês podem começar, Ieda. Quando terminar, a gente passa para a Rose e para o Lázaro. Bom, gente, boa noite. Boa noite. Eu e o Kleber, a gente vai falar sobre Self-Reliance, do Ralph Waldo Emerson. E o nosso trabalho ele é dividido, né, em um sumário, que a gente vai falar sobre o autor, a sinopse, e depois a releitura. Bom, Kleber, tá aí? Oi, Ida. Pode. Pode. Boa noite a todos. Como a Ida falou agora há pouco, eu vou falar sobre o autor, o Waldo Emerson, que ele participava ativamente do Transcendental Club, constituído por um grupo de intelectuais que defendiam a mesma linha de pensamento que ele tinha, quando deu origem ao movimento transcendentalismo da Nova Inglaterra. Ele nasceu em Boston, no dia 25 de maio de 1813, em Concord, Massachusetts, e ele faleceu em 27 de abril de 1882. Ele foi um famoso escritor, filósofo e poeta estadunidense. Emerson fez seus estudos em Harvard para se tornar como seu pai, ministro religioso. Ele foi pastor em Boston, mas interrompeu essa atividade por divergências doutrinárias sobre a Eucaristia. Quando foi em 1833, ele viaja pela Europa e encontra Mill, a Coleridge e Wordsworth e Carlyle, cultivando uma profunda amizade com este último aí. Quando ele volta para os Estados Unidos, ele começou a desenvolver sua filosofia, que é o que nós vamos apresentar, como o professor falou ainda agora há pouco, o transcendentalista, exposto em obras como Naturezas, Ensaios e Sociedade e Solidão. O transcendentalismo é, para Emerson, um esforço de introspecção metódica para chegar além do eu superficial ou ao eu profundo. Para ele, era o espírito universal comum a toda espécie humana. O Clube Transcendentalista de Concord, ao qual pertencia, entre outros, o Torrey e Margaret Fuller, e cujo órgão oficial era a revista The Dial, exercida grande influência sobre a vida intelectual americana no século XIX. O Emerson ele conheceu a sua primeira mulher, a Anne Louise Turk, em Concord, no dia de Natal de 1827, e casou-se com ela quando ela tinha 18 anos. O casal mudou para Boston e viveu com a mãe de Emerson. Ele a ajudou a cuidar de Ellen, que tinha contraído tuberculose. 2 anos mais tarde, em 8 de fevereiro de 1831, Ellen morre com 20 anos de idade. As suas últimas palavras foram: "Já não sei o que é ter paz e alegria." Emerson ficou bastante afetado com sua morte. Ele visitava sua campa em Roxbury todos os dias. Chegou a escrever no seu diário, no dia 29 de março de 1832, "Visitei o túmulo da Ellen e abri o caixão." Após a morte da mulher, ele começou a discordar de vários métodos da igreja, onde escreveu no seu diário, como foi falado acima, agora há pouco: "Já cheguei a pensar que para ser um bom pastor era preciso deixar de ser pastor. A profissão era antiquada para ele. Numa época mudada, veneramos como os mesmos métodos mortos dos nossos antepassados." Para ele, os seus entendimentos com os oficiais da igreja relativamente à administração da comunhão e a sua apreensão em relação a rezar em público levaram a que apresentasse sua demissão em 1832.
ele escreveu uma frase bem séria para ele. Este modo de comemorar Cristo não serve para mim. Isso é razão suficiente para o abandonar. Isso aí que o autor colocava bem sobre o transcendentalismo na sua concepção. Ok, Ieda? Ok, obrigada. Tá me ouvindo, gente? Sim, Ed. Sim. Ah, tá, obrigada. Pensei que tinha caído aqui. Bom, eu vou falar um pouco sobre a obra mesmo, de fato. Bom, Self-Reliance, no caso, Autossuficiência em português, foi escrito em 1841, e, bom, foi um ensaio, né, do filósofo Ralph Waldo Emerson, e, bom, foi uma das maiores obras do movimento transcendentalista, e, bom, como eu ainda não tinha ouvido falar sobre transcendentalismo, né, antes que a gente pudesse falar sobre uma das maiores obras, a gente tem que saber. E o transcendentalismo, ele é um movimento que vai falar sobre essa expressão do racionalismo e uma exaltação do indivíduo em relações, no caso, em relações não, com relações à natureza e à sociedade. E a obra mesmo, de fato, afirma a necessidade de cada pessoa evitar uma conformidade e falsas consistências e de seguir suas próprias intuições e ideias. Bom, ela vai abordar questões extremamente presentes na nossa sociedade atualmente, mas principalmente naquela época, já que eles estavam passando por uma mudança social e uma nova modernidade. Então, essa obra vai aí exaltar, né, o indivíduo de fato e as suas principais ideias. Ele vai falar, no caso, essa obra vai falar sobre a questão do ponto seguro de cada pessoa ser a própria pessoa e entender o potencial de cada indivíduo. Ele vai falar que nós somos capazes, como indivíduos, de sermos grandes, e nenhuma instituição, pessoa, pode fazer com que a gente se diminua. Ele vai falar que a gente é extremamente importante. Além disso, ele também tem várias esferas e inúmeros debates sobre diversas coisas que eu vou falar depois na releitura, né? E essa obra foi uma das maiores, né? Justamente por falar sobre coisas que ainda não estavam presentes na época. Eu quero descer rapidinho. Tá. Gente, o meu computador travou. Eu desci. Eu troquei o slide? Sim. Trocou, Ieda. Trocou ele. Valeu. Bom, aí eu botei uma parte da obra, né? Que fala assim: o homem é sua própria estrela, e a alma que pode tornar um homem honesto e perfeito. Comanda toda a luz, toda a influência, todo o destino. Nada para ele cai cedo ou tarde demais. Nossos atos, nossos anjos são bons ou maus. Nossas sombras fatais que ainda passam por nós. Essa é uma parte da obra. E bem aqui na releitura, né? Como eu falei, a questão da obra, falar sobre muitas esferas que ainda não estavam na época, é porque ela vai falar também sobre a questão do movimento feminista e os problemas de violação de privacidade por parte de grandes corporações, né? Então, ela vai falar sobre a questão das instituições irem além do seu poder. E isso, apesar de estar presente na época, também está muito presente hoje em dia. E, bom, também vai falar sobre, no caso, o seu ponto principal, é fazer com que a pessoa, né, seja muito mais presente consigo mesma e eleve o seu ponto de intuição. E, bom, é o que a gente realmente precisa hoje em dia, né? Um pouco mais de autossuficiência e autoconfiança, e essa obra é justamente sobre isso. Bom, gente, muito obrigada pela atenção, e é isso. Muito bem, gente. Parabéns. Muito bem. Muito bem dito. Vou parar de apresentar, tá? Pois não. Vocês perceberam, antes da gente passar aí para a Rose e para o Lázaro, vocês perceberam que o Waldo Emerson, ele não era exatamente um autor de literatura, certo?
ele era, na Mas é verdade, Ele um da atual, tá filósofo, né? ligado? Ele era um ensaísta, certo? Então, Desculpa. tanto essa obra dele quanto a próxima, na verdade, são ensaios, tá? Depois vocês vão entender por quê, certo? Porque quando a gente fizer a nossa conclusão, eu vou explicar para vocês. Mas vocês observem que, como disse a Ieda na apresentação dela, como apareceu lá nos slides, ele era, além de escritor, claro, né, porque estava escrevendo um ensaio, ele era filósofo, tá? Então, essa característica dele, do Waldo Emerson, é muito importante, tá? Existe muita disputa entre os estudiosos sobre quem é o precursor do transcendentalismo, se é o Thoreau ou se é o Waldo Emerson, tá? Então, daqui a pouco, assim que os colegas acabarem de fazer a próxima apresentação, a gente vai fazer a nossa conclusão e esclarecer isso, tá bom? Rose e Lázaro, vocês querem que eu apresente os slides de vocês por aqui ou vocês vão apresentar por aí? Pessoal, acho que o senhor pode colocar. Tu pode colocar aí. O que você acha, Rose? Então, espera lá. Apareceu? Sim. Já está todo mundo tá vendo a tela aí, gente? Sim. Então, Sim, professor. então pronto, Rose e Lázaro, podem apresentar, tá bom? Eu posso começar aqui, Rose? Pode aí, meu colega, vá. Tá. Boa noite a todos, professor, e a todos os colegas. Boa A noite. gente vai dar continuidade, né, com uma obra que, pela leitura que a gente fez, ela é considerada uma autobiografia, né? A autobiografia do Henry David Thoreau, né? E o título da obra é Walden, ou O Livro dos Bosques. Pode passar, por favor. Bem, sobre a biografia, antes de a gente adentrar mais sobre a autobiografia, a gente vai falar um pouco da vida do Thoreau, né? Ele nasceu em Concord, em Massachusetts, em 1817. Né? Aos 16 anos, ele vai para a faculdade, vai estudar em Harvard, né? No período de 1833 a 1837. Ele tem formação humanística, né, entre outras, e é o momento também que ele se destaca, falando ainda dessa autobiografia, ele é não só poeta, ele é historiador, ele é filósofo, ele tem um domínio de várias línguas, ele permeia sua aprendizagem pelo grego, pelo latim, e entre as línguas que ele domina é o alemão, o francês, o espanhol e o italiano. Como eu falei, como já falei, ele é poeta, historiador, a sua 1880, em 6 de 5 de 82 é a data do seu falecimento. Assim, falando mais um pouco sobre um pouco da biografia dele, o Thoreau, ele tem característica de ser uma pessoa de posse, mas ele é um reacionário, né, que não concorda com a época, né, e que enquanto o capitalismo crescia, a questão da industrialização crescia, né,
E as pessoas da época, os amigos dele da época, que se preocupavam com status, com riqueza, ele tem um pensamento que, digamos, se fosse reacionário, ele não concordava com aquela ostentação, então ele toma uma atitude, né, de se isolar numa floresta, né, onde ele passa a ter uma vida, uma vida diferente, onde ele vai plantar, cultivar, o que comer, sustentar, né, de maneira sustentável, e busca da natureza a espiritualidade também para viver. Pode passar. A Rose, se quiser continuar, continua, senão eu dou sequência. Rose. Obrigada, meu colega. Boa noite a todas e todas. Bom, nosso colega aí já falou, né, que a obra falou primeiramente do autor, a biografia, agora nós vamos para as principais obras dele. Pelo que nós podemos visualizar aí, embora estejam três livros, capas aí, então, a gente pode ver que um deles é o Wine Words, o outro é justamente a obra que nós vamos falar, e a outra foi colocada simplesmente porque ela cita uma outra obra que também é muito destacada do autor, que é a Desobediência Civil, mas isso fica mais para frente. Tá? O que a gente pode ver, né, na questão dessas obras do autor é que ele é muito desprendido, ele muito enfatizava a simplicidade, né? Ele, na questão do ser humano, em questão a respeito à natureza, à contemplação, como o Lázaro muito bem colocou, ele era contra a questão do consumismo, a questão da pessoa querer ter, digamos assim, querer ter, mas não dar devido valor a pequenas coisas simples da vida, é que, no ponto de vista dele, é o que é essencial para todo ser humano. E com isso, com essa situação dele buscar essa digamos assim, e se identificar a forma de viver do que ele acredita, né? Que ele foi, digamos assim, ter essa experiência. Ele foi para fora da cidade, né? Cabana, ele próprio construiu a cabana dele, ele próprio viveu lá por 2 anos, 2 meses e 2 dias. Lá ele plantou, lá ele contemplou a natureza e conseguiu se identificar de uma forma bem simples, que através da subsistência própria, o ser humano ele pode conviver, sem que seja, de alguma forma, causar algum impacto, seja na vida de qualquer ser vivente. Tá? Próximo slide, professor. A gente pode notar que essa obra ela é de 1845, né? Como já foi colocado pelo nosso colega Lázaro, que o autor ele ficou, digamos assim, ele não aceitava, né? A forma como a sociedade estava se comportando naquele período do comércio, da indústria, né? A sociedade americana, ela, no ponto de vista do autor, digamos assim, é uma questão de futilidade. Na atualidade seria uma futilidade, né? Então ele deixa a cidade dele natal, né? Toda a situação em si, o cenário, ela acontece na cidade dele, do início ao final. Tanto que o lago, ele fica próximo da cidade onde ele nasceu. Então, ele queria mostrar que, embora longe, ou que seja perto, o homem teria que buscar a essência da vida,
de uma forma mais tranquila, de uma forma mais pacificadora, de uma forma, digamos assim, bem mais sentido da vida, entendeu? Por isso ele se colocou nessa situação por 2 anos, 2 meses e 2 dias. E com esse pensamento dele, com essas ações dele, ele causou muitas situações conflituosas para ele mesmo. Porque depois desse tempo percorrido, de experiência, de vivência, ele construiu a própria cabana, ele plantou, ele colheu, ele se absteve de muita coisa, de carne, de sedução, dessas coisas que ele, no ponto de vista dele, não é o essencial da vida do ser humano. Quando ele retornou para a cidade, ele encontrou uma cidade ainda naquela situação, e ele também ficou muito revoltado numa época em que ele não concordava com essa situação, e ele não, na época, eram cobradas taxas, né? Eram cobradas taxas a pessoa tinha que pagar, e ele se revoltou, ele disse que não iria pagar. Isso trouxe sérios problemas para ele, e ele foi preso por causa disso, né? Quem pagou para ele assim, que a fiança dele foi uma tia, né? Mas ele disse que ele não iria pagar esse valor, porque aquelas taxas, elas financiavam guerra, financiavam uma situação de escravidão, ou seja, eram coisas que ele não compactuava, porque no ponto de vista dele, a partir do momento que ele fosse compactuar através dessas taxas, pagando essas taxas, ele estava incentivando tudo aquilo que ele não tinha como que é certo, que seria certo, beneficiar essa situação aí, que, digamos assim, é desprivilegiando a vida dos outros, né? Próximo slide, por favor, professor. Eu posso acrescentar mais algumas coisas. Antes de te falar aí na releitura, eu queria acrescentar mais um dos pensamentos que o Torro colocava. Era com relação, por exemplo, à espiritualidade. Com relação à espiritualidade, né, a espiritualidade estava na natureza. Ele busca um desses elementos da natureza, por exemplo, a visão que ele tinha da água, né, que a água ela pode revelar uma espiritualidade, né, a espiritualidade que está no ar, mas está naquele elemento, a água, né, do próprio ser. Ele fala também do próprio ser, ele pode estar voltando para si, cuidando de si, o corpo e sua mente e o espírito, né? Dizendo que o homem ele é construtor de um templo chamado corpo, que esse corpo é dedicado a Deus e que ele cultua, né? num estilo puramente seu. Tá? Sobre a aprendizagem constante, ele coloca que nós, né, o ser humano, ele está constantemente aprendendo, né, e a partir dessa aprendizagem, do ser humano voltado para aprender, ele vai estar sempre, se ele estiver em busca, ele vai aprender, ele vai estar renovando, né, a sua vida através de aprendizagem, né. Então, a gente pode partir aí, Rose, para falar da releitura, que a gente percebeu, né? O que essa obra trouxe de releitura. Você pode continuar. Meu colega, ele fala em todas as perspectivas, né? Ou seja, um significado real do que é o conforto, fala também da espiritualidade, como você colocou. Ele fala da importância do corpo, porque você tem que cuidar de si, não só o corpo, mas mente e espírito, né? Ele também fala, enfatiza sobre a questão da fragilidade das construções das entidades humanas. Ele fala sobre o conceito de pobrezas e riquezas. E diz que isso também tudo é sobre uma aprendizagem constante, né? Então, isso é um despertar para a verdadeira essência existencial, para os valores morais, estruturais, priorizando o que orienta o ser humano para ter uma vida de amor, caridade, paz. É uma reflexão que o Thoreau faz que cai como uma luva no nosso tempo, né? Esses excessos e vazios que a sociedade
tenta impor para todos, né? Bom, a releitura, vamos lá. Embora, né, o livro editado pela primeira vez em 1854 é mais do que um relato biográfico, é um ensaio sobre o homem e a natureza. Para Henry, o homem não está acima da natureza, ele é parte integrante dela. Thoreau foi um grande ecologista sem saber o que escreveu este livro tão necessário e atual. Os conceitos que são colocados na obra são muito atuais sobre a sociedade, sustentabilidade, consumo consciente, preservação da espécie, a questão da natureza. Tudo tão atual, né, que essa fala das angústias do nosso tempo, e que era já do tempo dele. Por essa temática, num todo, nós verificamos que é muito atual o que defende o autor. Ou seja, às vezes a pessoa pensa, porque tem 1.000 seguidores, 20 mil seguidores, mas, no entanto, já vejo muitos morrerem sozinhos, porque é muito superficial. O ser humano, a maioria das vezes, ele quer ser, digamos assim, validado, quer mostrar que é mais bonita, usam filtros na foto, às vezes de uma forma tão muito chocante. A pessoa esconde toda uma realidade em busca de aprovações alheias, enquanto que as coisas simples da vida, elas são muito mais prazerosas do que você buscar uma validação de pessoas que você não conhece. E se um dia souber da sua verdade, você não vai ficar com aquele povo todo perto de você quando você mais precisa, né? Porque a questão de você saber viver, você tem que viver suas angústias, você vai viver o seu eu íntimo. Então, é uma coisa muito subliminar, você viver com o ser humano e tentar encarar as diversidades da vida, você tem que ter um aprendizado, a gente cai, tudo bem, bora levantar, vamos para a próxima etapa. Não, a grande maioria da sociedade vive numa situação tão supérflua que um dia, quando eles não têm os seguidores, não têm o like, não têm uma curtida, eles ficam tristes, ficam buscando atenção. Então, isso é uma questão que eu acho que todo ser humano ele deve olhar para dentro, para si. Porque se ele não for feliz por ele mesmo, os outros não serão felizes por ele. Tá, pessoal? Essa é a nossa participação aí na questão dos trabalhos. É o que temos para hoje. Obrigada. Muito bem. Obrigado. Boa apresentação. Parabéns. Posso parar a apresentação, gente? Sim. Tá. Bem, então, eu gostaria que vocês lembrassem que tanto o Waldo Emerson quanto o Thoreau eram filósofos, tá? Eles eram escritores, porém filósofos. Então, para muitos autores, para muitos estudiosos, né, de literatura, esse transcendentalismo não foi exatamente um movimento literário, ele foi uma filosofia de vida. Porém, ele teve uma influência muito forte na literatura americana, porque o pensamento, né, o trilho, vamos dizer assim, a direção do pensamento americano se modificou com essas obras, tá? Tanto com o ensaio do Waldo Emerson, quanto da obra do Thoreau, certo? Que, na verdade, ele fez isso, apesar de relatar aquilo que ele estava vivendo realmente, então, por isso a obra é considerada autobiográfica, ele fez isso para mostrar para a sociedade americana que a natureza não devia ser desprezada, que a natureza podia te ensinar muito. E, na opinião deles, os americanos estavam se tornando muito frios, muito materialistas, certo? E vocês vão ver que daqui a pouquinho a sociedade americana vai novamente modificar
o seu modo de pensar. Mas o que eles quiseram fazer foi mostrar realmente que os americanos tinham uma identidade, tinham uma voz própria, tá? E que isso tudo podia aproximar o homem de Deus. Então, para o Thoreau, quando ele foi embora, quando ele largou tudo e foi embora lá para o meio da floresta, perto de um lago, né, para poder ter as experiências de vida que ele queria ter, né, para ter esse contato com a natureza, ele foi em busca de uma ascensão espiritual, certo? E quis mostrar isso para os americanos, para reforçar o ensaio do Waldo Emerson. Então, respondendo àquela pergunta que eu disse anteriormente a vocês, o precursor do transcendentalismo foi o Waldo Emerson, tá? Foi ele que fez o ensaio onde ele chamava a atenção dos americanos para essa realidade, para essa necessidade, tá? De altruísmo, de autoconfiança, né? De você se aproximar de Deus através da natureza, de você buscar preservar a natureza com sustentabilidade. Desculpa. Então, esse é o aspecto mais atual da obra, certo? É o mais próximo que a gente pode chegar de uma releitura. Quer dizer, a gente não pode abandonar totalmente o espírito e pensar só em matéria ou na matéria, certo? Então, o homem ele é feito das duas coisas, né? Matéria e espírito, certo? E os transcendentalistas queriam chamar a atenção da sociedade americana para que não fosse buscar sofrimento na natureza, nem escape, que a natureza era uma maneira de você se encontrar, de você entender a si próprio e crescer com isso. Isso é o transcendentalismo, tá bom? As apresentações foram muito boas, certo? Nós não vamos ter atividade hoje, a atividade vai ficar para a terça-feira, quando nós deveremos nos encontrar presencialmente novamente. Alguém quer perguntar alguma coisa? Ficou tudo bem claro, gente? Ficou, professor. Nenhuma dúvida, então? Não, professor. Certo. Então, eu vou interromper aqui a gravação, tá?